Olá, está começando o Central TV Notícias, eu sou Vanessa Brolo e hoje eu trago um tema de interesse de muita gente, que é o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. Já ouviu falar? Para falar deste tema, eu converso com a psicóloga Mônica Prado Braz. Olá, Mônica, seja bem-vinda. Olá, Vanessa, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Mônica, vamos começar explicando para as pessoas, né? O que é o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo? Veja, Vanessa, o transtorno obsessivo compulsivo, ele está classificado entre os transtornos de ansiedade. É um transtorno, então ele traz problemas para a vida das pessoas. É obsessivo porque a pessoa só pensa naquilo, então é o pensamento e um comportamento associado que leva a um prejuízo emocional, social, enfim. Então é o transtorno obsessivo compulsivo. É um pensamento que invade a cabeça da pessoa e faz com que ela tenha comportamentos ritualizados. Então, o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, ele precisa ser tratado. Então, na verdade, são o que as pessoas chamam de manias, né? Então, popularmente conhecido como manias. Só que isso tem uma intensidade, pode ser leve, moderado ou intenso. Moderado e intenso já requer tratamento, porque pode trazer prejuízo nas relações com as pessoas. Então, como isso se manifesta? Mania, todos nós temos algumas, né? Mas quando aquilo fica muito intenso, muito rigoroso, eu fico muito rigorosa com aquele meu comportamento, aí eu preciso prestar atenção. Vamos dar alguns exemplos, Mônica. O que seriam algumas manias? Por exemplo, a gente vê, né? A pessoa desliga o gás antes de sair de casa, daí volta várias vezes. Isso. É esse tipo de coisa? Então, lava as mãos compulsivamente, é esse tipo de coisa? Esse tipo de coisa são exemplos, né? Existe uma variedade de comportamentos que a gente chama na saúde mental, na psicologia, na psiquiatria, de rituais, né? A pessoa, ela cria um ritual de comportamentos. Então, por exemplo, a gente fala de um ritual de verificação. A pessoa vai lá, como você falou, vai lá, desliga o gás ou fecha a porta, daqui a pouco ela volta e verifica. Verificar uma vez, de vez em quando, não tem problema. Agora, se a pessoa precisa verificar o número X de vezes, não, eu tenho que verificar 3 vezes. Aí eu vou e volto várias vezes para ter certeza que aquilo está fechado ou está aberto, às vezes já está aberto, né, também. Então, isso sim já pode denunciar uma coisa mais grave para essa pessoa. Então, número de vezes, né, então tem ritual de organização, de simetria, eu encosto aqui, eu tenho que encostar ali, né, um ritual de equilíbrio, de organização, as coisas precisam estar muito simétricas, muito organizadas, muito em ordem, né. Nossa, então a pessoa vive realmente muito ansiosa, porque nem tudo está, às vezes, perfeitamente organizado, por exemplo. Então, tem manias, sabe, Vanessa, que as pessoas já internalizaram como rotina dela, ela não consegue perceber que aquilo é um problema. Começa ela a arranjar, né, entender que aquilo é problema quando isso chega nas relações sociais, então no convívio familiar, por exemplo. É quase insuportável conviver com uma pessoa no ritual de toque avançado, porque ela é muito ritualizada. Então, por exemplo, limpeza, né, nada pode, a pessoa às vezes deixa de comer para não sujar, porque ela precisa limpar. Então, pessoas que, por exemplo, trocam as roupas de cama todos os dias, ela compulsivamente lava a roupa de cama. Então, é higiênico trocarmos a nossa roupa de cama, mas será que precisa ser todos os dias, né? Se não tem nenhum problema de saúde, que suje, sei lá, alguma coisa assim, né? Não, a pessoa precisa, por exemplo, fazer isso. Ou a pessoa precisa, por exemplo, lavar a casa de cima e embaixo todos os dias, né? Então, essas são coisas... E você já atendeu pessoas assim, com esse transtorno mais avançado? frequente do que as pessoas... É mais frequente do que as pessoas imaginam, né? E a família que acaba levando? Assim. Porque daí ninguém pode fazer nada, porque daí suja, a gente tem que limpar, a pessoa fica compulsiva com aquilo, né? Não. Geralmente, os sentimentos que estruturam o TOC é o sentimento do medo e da ansiedade. As pessoas que têm o quadro do TOC, né, elas ficam muito presas em casa, geralmente elas têm medo de sair, elas ficam muito ritualizadas, né, com medo de ser observada, porque racionalmente elas têm a consciência de que aquilo não faz sentido, né? Então, ritual de contagem, tem pessoas que entram, por exemplo, no consultório e ficam contando cantinhos, mas mentalmente, é tudo mental, né? Na rua ficam contando carros, só pode atravessar a rua depois de número X de carros que passou. Cores de carros, né? Então, isso, né, o TOC, ele pode também para a vida sexual das pessoas, pode gerar problemas, né? Então, eu não posso fazer assim, eu não posso fazer assado. E o que leva as pessoas a fazer isso? É o que a gente chama de pensamento intrusivo. Então, é aquela ideia, então é um pensamento que vem e diz para a pessoa assim, por exemplo, se essa porta não estiver fechada, alguma coisa ruim vai acontecer. Se você não fizer tal coisa de manhã, tem umas coisas assim, por exemplo, dá 3 passos para frente em direção esquerda ou direita, por exemplo. Vai alguma coisa ruim acontecer no meu dia, então eu preciso ir para aquele lado ou para o outro de acordo com o pensamento que está me mandando fazer. E esse é o pensamento intrusivo que vai comandar
a atitude do toque. Nossa, gente, como a terapia ajuda, né? Qual é o trabalho da psicóloga? Como é feito? É uma coisa muito, assim, singular, de novo, né? A gente entra na singularidade das situações das pessoas. Então, a gente procura fazer um levantamento, entender como é que é a rotina dessa pessoa, né? Porque, na verdade, esse é um sintoma, né? O transtorno obsessivo-compulsivo, ele é um processo decorrente de, por exemplo, depressão, né? De experiências impactantes que gerou muito medo, muita insegurança nessa pessoa. Então, ela cria o ritual do toque para ter controle da situação e não entrar em crise. Que ela né? tem segurança naquele modelo, é mais ou menos isso, né? Dá segurança para ela aquilo. Então, ela se sente tranquila. Por outro lado, ela fica inquieta, porque ela tem medo que as pessoas descubram. Tem pessoas com toque tão avançado que ela tem medo de falar na terapia, porque ela acredita que se ela contar na terapia, uma outra coisa muito pior vai acontecer. Nossa. Então, a pessoa, ela fala, ela sai do assunto, né? E a gente percebe. Então, é uma situação de muito sofrimento. As pessoas sofrem, né? Tem um outro ritual que é de personificação. Então, a pessoa, geralmente é criança e adolescente, né? Mas já vem adultos também. Eles personificam um objeto. Então, um carro, um celular, dá nome, se relaciona com aquele objeto, com aquela coisa. E isso em função do pensamento intrusivo. Então, a pessoa ela entende que ela precisa estabelecer aquele vínculo com aquele objeto inanimado para que ela se sinta segura. Então, isso também pode, né? Claro que isso pode ser sintoma também de outras coisas, né? Nem precisamos entrar aqui porque é muito ampla a questão. Mas no toque acontece isso também. Mas é um apego a um objeto inanimado, é um apego. Ela personifica aquele objeto, né? Gente... a gente vê muito também, assim, né, uma coisa do toque que não vai para a mania concreta, não entra no campo da organização, da simetria, do ritual de contagem, mas a pessoa, por exemplo, está vivendo uma experiência que é muito legal, muito prazerosa, mas daí vem o pensamento e diz para ela, aproveita bem, porque amanhã vai dar tudo errado. Entendeu? Aí a pessoa não se coloca na situação de merecimento daquilo, ela começa a sofrer, não, vai dar tudo errado mesmo, agora não vai dar certo. Sei lá, por exemplo, um trabalho novo, um relacionamento, né, que está começando. Então, isso também é uma viés do toque, do transtorno obsessivo-compulsivo. E faz a pessoa ter esse tipo de comportamento, sofre, né? Além do tratamento com a psicóloga, da psicoterapia, muitas vezes precisa do medicamento? Situações que precisam, sim. Então, muitas pessoas, quando elas não conseguem fazer o ritual do transtorno, né? Ela, por exemplo, da limpeza, saiu de casa, viajou. São pessoas que geralmente não gostam de sair de casa, né? Porque ali elas têm todo o controle do que elas precisam fazer. Então, quando sai de casa, por exemplo, e não consegue, elas podem ter uma crise de ansiedade, né? Sudorese, taquicardia. Então, é muito sério. Então, situações, sim, precisam de medicação. Então, tem algumas situações que precisam entrar com ansiolítico, às vezes um antidepressivo. Aí o psiquiatra vai avaliar e ver qual é a situação, né? Mas no campo da psicoterapia aparece muito mais do que as pessoas imaginam. O importante é procurar ajuda, né, Mônica? Muitas vezes, às vezes está nos assistindo e sofrendo com uma situação em casa, ou vendo algum familiar sofrendo, é importante procurar ajuda. Sim, busque ajuda, né? A ideia é que você perceba se isso está afetando você mesmo, a sua rotina de vida, se você demora muito para fazer uma coisa. Porque tem pessoas que têm o toque e não se ligam que aquilo é um problema, né? Elas acham que é assim, né? Tipo, demora mais para, sei lá, lavar uma louça. Mas começa a olhar mais de perto, ela tem um ritual para lavar aquela louça. Então, ela lava 2, 3 vezes não sei o que lá, tem que fazer, né? Geralmente tem um número associado, né? Então, por exemplo, adolescentes estão copiando coisas lá do quadro. A frase tem que terminar com uma determinada letra. Se não terminar, ele fica tentando encontrar uma palavra que termine com aquela letra para fechar o texto. É muito sofrido. É muito sofrido. Mônica, muito obrigada pelas informações. Tenho certeza que ajudou muita gente em casa. Que bom, agradeço. Este foi o Central TV Notícias. Até a próxima.